Aqui vamos só lembrar como que vai estar esse tecido apical quando ele está normal. Quando não tem ninguém atazanando ele. Não tem bactéria, não tem inflamação. Como que ele vai responder? Ele vai ser assintomático, ele não tem que doer. Não tem que doer a percussão, não tem que doer a percussão vertical, percussão lateral, não tem que doer nada. Ele tem uma resposta normal. O que é normal? Sentir. Não é sentir e pulei da cadeira. Essa é a resposta normal. E no raio-x, ele vai aparecer com integridade da lâmina dura e do espaço do ligamento periodontal. Ou seja, a lâmina dura não está esfumaçadinha, que é a cortical ali, né, do osso. Peraí. Então aqui seria o osso, né? Então essa seria a lâmina dura, que aqui vem no dentinho. E o espaço do ligamento periodontal está normal. Ele não desapareceu, ele não aumentou o espaço, certo? Vamos lá. E agora a gente vai separar. Ele separa como periodontite apical sintomática e assintomática. A sintomática precisa de uma atenção. Por quê? Porque essa é a única que tem uma pegadinha aqui, né? Porque ela pode ou não responder ao teste de vitalidade. Então aqui, essa é uma que cai muito em concurso, justamente perguntando isso. Eles gostam sempre de, no concurso, pegar a exceção, né? Porque aí dá uma rasteira em todo mundo. Então sempre tem atenção aqui nas exceções. Outra coisa que eu não falei, mas que é muito comum cair em concurso, é que nem a gente falou lá no começo, não tem as doenças pulpares, as doenças apicais e periapicais. Geralmente eles colocam assim, teve tal característica, às vezes eles dão deixam meio sugestivo de poder ser polpa viva ou polpa morta, e aí ele completa, qual das alterações periapicais podem ser? Ou seja, ele só quer falar desses caras aqui. Mesmo que tiver um pouquinho sugestivo e você quiser bater de frente aí, porque às vezes ele não fala, tipo, sei lá, do teste de vitalidade, às vezes ele não fala. Mas a parte X aí, a chave da questão, seria aqui. Entendeu? Então tem que ficar muito esperto com esses caras. Porque eles pegam a gente ali no tico-tico. Certo? E aí, mesmo que você peça um resumo, uma revisão, ele vai falar isso. Mas você não sabe o que é alteração pulpar e o que é alteração periapical? Você sabe. Mas é que ele colocou do jeito que era pra te confundir. Eu já até fiquei nervosa. Então tá. Então aqui, ele pode responder ou não ao teste de vitalidade. A resposta é muito dolorosa, a pressão da mordida e a percussão. Por que que ele é? Lembra daquele desenho que eu fiz? Agora ele já atingiu o ligamento, aquela região ali do tecido apical. Por isso que toda vez que apertar, vai doer a inflamação que está ali. Lembre disso. E no raio-x, o que vai acontecer? Olhe essa palavra. Adelgaçamento do ligamento periodontal. Por que eu coloquei esse palavrão aqui? Porque na prova vai aparecer assim, você vai falar assim, nossa, não sei o que é isso. E é justamente quando essas palavras que a gente não sabe o significado, justamente eu coloco aqui para que não tenha confusão. Vamos que eu vou ler para você a definição. Eu deixei aberta aqui. Diminuição da espessura, largura, volume, um estreitamento, ok? Diminuição da densidade. É isso que significa. Ou seja, é a mesma coisa que falar que teve um estreitamento. Mas ele vai falar estreitamento na prova? Não, porque ele quer ver a gente chorar. Ele quer ver a gente puxar o cabelo no meio da prova. Então, anote aí. Coloque aí a traduçãozinha, né? É um estreitamento desse espaço do ligamento periodontal. Então, aqui, ele vai ficar menorzinho. Alguma coisa está acontecendo de errado. E pode ou não ter uma radiolucidez apical. Ou seja, é igual a gente falou aqui da necrose, certo? Aqui ele tem dor e a diferença é que ele pode ou não responder ao teste de vitalidade. Da sintomática, ele pode evoluir para sintomática, né?
Então aí o próprio nome já diz pra gente, né? Assintomático, ele não responde mais aos testes. Então você pode fazer o teste térmico e ela vai falar assim, nossa, você já fez? O paciente não sente nada. No raio-x, mesma coisa. Pode ter uma radiolucidez periapical. Ele não é mais sensível à pressão na mordida, mas quando você coloca lá o seu espelhinho e faz um movimento na percussão, ele pode falar assim, senti diferente. Por quê? Às vezes fez uma pressão a mais, justamente por causa daquele tecido inflamado que está ali, né? Aquele incômodo que pode estar ali. Então ele sente uma sensação diferente, mas já não é mais aquela sensação dolorosa, muito dolorosa, que nem a gente teve na sintomática, certo? Ele sente diferente. E esse é mais uma coisa aí que eu queria que vocês colocassem o asterisco para diferenciar. Porque é isso que, no fim, é isso daqui que vai diferenciar a sintomática da sintomática. Ele pode ter essa sensação de diferente. Aí, na prova, mais uma vez, você pode pensar, ai, mas ele tá sentindo alguma coisinha, coitado. É sintomática. Não. É assintomática. Ok? Não é dor que ele tá sentindo aqui. E ele não responde a nenhum teste. Beleza. Fomos, lembrando sempre, ladeira abaixo. Ok? Pior que esse, a gente tem ainda a evolução, que é o abscesso apical crônico. Qual que vai ser a diferença? O que o crônico está falando pra gente? Que ele mesmo está se controlando, tá? Esse processo está crônico. Ele não tem dor, esse paciente não tem dor. E ele tem os mesmos sintomas, os mesmos sinais que a gente vê aqui na assintomática. Qual é a diferença? Aqui ele teve um abscesso, provavelmente essa região aumentou de espaço e depois ele evoluiu. Veja. Então a gente tinha o nosso dentinho lá, teve um acúmulo de pus, teve um edema aqui nessa região, provavelmente teve um abalamento aqui nessa região intraoral, né? Passando ali, quando ele passava a mão, provavelmente doía, mas depois ele já controlou. E o que aconteceu com aquele dente? Ele mesmo tentou resolver o problema. Então, aqui, esse acúmulo de pus, né? Ele drena através de uma fístula para o meio bucal. Ok? Ele drenou com uma fístula, tá com a fístula lá, pelo amor de Deus, gravem isso. Tá com a fístula lá, não é mais abscesso agudo, certo? Você não tem que cortar nada nesse momento. Não tem que drenar mais. O próprio corpo já está drenando. Ele fez uma via ali, certo? Você tem que fazer o acesso, lógico, naquele dente, tem que fazer a desinfecção, mas não precisa mais fazer a drenagem do abscesso agudo, ok? Tenham isso bem claro na cabeça. Então, qual que é a única diferença deste para esse? É a fístula. Então, o próprio corpo dele está resolvendo o problema, fez um canalzinho ali para poder remover esse pus. Ok. Então, vamos voltar um pouquinho, porque como eu quis colocar sempre do pior, aí a gente tem o agudo. Então, ele não conseguiu, o agudo, ele não conseguiu fazer esse canal aqui para drenar. Então, aqui é o caos. Dói com a mastigação, dói com percussão, dói com palpação. Você passa a mão ali na região apical, ele sente. Você vai ver ali provavelmente um acúmulo, um tecido edemaciado. Ele não responde mais ao teste pulpar. Ele pode ter um grau variado de mobilidade. Por quê? Porque aquela região do ligamento tá com pus. Alterou aí a fixação desse dente, certo? Por isso da mobilidade. Pode ter um edema intraoral, então no cantinho ali, na região do ápice, ou pode ser um edema, um senhor edema mesmo. E os tecidos faciais adjacentes quase sempre estão envolvidos, apresentando o edema. E ainda, esse paciente tem um comprometimento sistêmico.
Ele pode falar para você que sentiu mal-estar, ele pode falar que sentiu febre. Por quê? Porque essa infecção está aguda, certo? E aí, quando você palpa os linfonodos, você pode sentir aí também que eles estão agindo, eles estão trabalhando, estão tentando drenar aquela infecção. Então ele vai ser sensível à palpação. E aí, no raio-x, no raio-x, vai ter um espessamento aqui desse ligamento. Ou, mesma coisa, espessamento ou radiolucidez apical, aparecendo uma lesãozinha no ápice.